Bom dia, companheiros. Ei, que bom dia bom. Estar mais uma vez com vocês nos dá muita alegria, apesar que estou sempre aí, né, junto de vocês. Hoje nós temos um assunto interessante para conversar. Interessante mesmo. Mas antes de eu entrar no assunto, eu vou fazer um desenho aqui na lousa. Enquanto o Milia desenha, eu vou dar um recadinho rápido, não é muito praxe a gente fazer isso, mas existe aí na frente um Kix Prata FWE que estão com os vidros abertos. Não sei se é de alguém aqui, mas se for... O pessoal aí de trás não está enxergando, né? O que eu posso fazer? Jesus, certa feita em Jerusalém, falou em altos brados aos judeus, em altos brados: perdoai os inimigos, amai os vossos inimigos. Foi o suficiente para que começasse ali a perseguição a Jesus. Fugiu, devido a isso, para a Galileia. E lá ficou um bom tempo. E um dia os seus irmãos, chegando até ele, porque Jesus tinha irmãos por parte de José, e disse a ele: mestre, por que não voltas a Jerusalém e diga a eles, mostre a eles quem tu és e o que tu faz? Jesus olha para eles com aqueles olhos: meus filhos, o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo já está pronto. Interessante. Meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo já está pronto. Na realidade, o nosso tempo já está pronto mesmo. Quando nós chegamos aqui através da reencarnação, nós chegamos aqui com o nosso mapa reencarnatório, com todas as diretrizes, com tudo aquilo que precisamos, enfim, está ali o nosso destino. Interessante. Esse mapa reencarnatório é infalível. Nós viemos com eles. Por isso, o nosso tempo já está pronto, com todas as suas diretrizes. Se vamos cumpri-las, é de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio que nos permite fazer o que nós quisermos. Podemos respeitar, concluir todas aquelas coisas que estão ali no nosso mapa reencarnatório, como podemos mudar. Para o bem, para o mal, vai de cada um. E por isso que o meu assunto hoje é isso aí que vocês acabaram de ler. É a paz no coração. E o que é a paz? O que significa a paz? Eu não sei direito, mas cada um de vocês deve ter mais conhecimento do que eu. Então eu fui procurar no dicionário o que é a paz. E está lá: paz é ausência de guerra. E outras coisas mais, serenidade, né? Suavitude, essas coisas tudo. Mas realmente a paz é a ausência de guerra. Não só aquela guerra bélica de país contra país, mas a guerra mais importante da nossa vida é a guerra com nós mesmos.
Viemos aqui para cumprir algo importante. Assim, entre aspas, saudar aquilo que nós fizemos lá atrás. Então, paz é serenidade, porque nós conseguimos vencer as nossas guerras interiores. Em nós mesmos, lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso trabalho, onde nós estivermos. Por isso, então, eu trouxe aqui uma receita, uma diretriz, para que nós possamos entender o porquê de estarmos nesse momento. O porquê desse mapa reencarnatório, desse tempo nosso. Quando Jesus, conversando com seus apóstolos, passou uma mensagem importante. Quando ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Qual que é a paz de Jesus? Somente Ele tem, na grandiosidade, a paz. Minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Para nós entendermos melhor, vamos voltar lá no tempo, lá atrás, quando Maria e José, e Maria estava grávida, e José teve que ir até Belém, porque eles moravam em Nazaré, tiveram que ir até Belém para fazer a inscrição do censo, que o imperador estipulou. Ele queria saber quantas pessoas tinha ali naquela região da Judéia. Então, como era de lei, todo que nasceu nessa ou naquela cidade tinha que fazer o censo na cidade em que nasceu. E José nasceu em Belém. Eles moravam em Nazaré. Distante, eu fui olhar no mapa, medi com a escala e cheguei numa conclusão que depois, em outros livros, eu vi que estava certo. De ponto a ponto, dá 150 quilômetros mais ou menos, de Belém a Nazaré. Só que as estradas lá não eram em linha reta, que nem quando eu coloquei escala. É cheio de altos e baixos, subida, descida, morro. Não tinha asfalto, estradas pedregosas, poeirentas. A água, não é em todo lugar que tinha, aqui no Brasil, né? E eles foram a pé, porque hoje nós temos carro, temos avião, tem um monte de coisa, vamos tocar qualquer lugar rapidamente. Eles sequer tinham um burrinho. E a pé se direcionaram então até Belém. Chegaram, altas horas da noite. Procuraram um lugar, uma pousada, mas estavam todas lotadas, simplesmente por causa do censo. Foram se abrigar numa estrebaria, onde se guarda os animais durante a noite. E ali naquele lugar, Maria deu à luz. O coxo dos animais, que é a tal da manjedoura, né? Onde ali se colocava os alimentos para os animais, colocou-se ali o alimento para os homens. E que alimento? O primeiro deles, já ali dentro daquele bercinho improvisado, um espírito da categoria de Jesus, que se nós levarmos 10.000 anos ainda, nós não vamos entender e conhecer o que é Jesus. A grandeza desse Espírito.
ali na manjedoura, nos trouxe a mensagem, o ensinamento da humildade e da simplicidade. Poderia nascer num berço de ouro, num palácio, mas veio para começar a sua missão, nos ensinando a lição da simplicidade e do amor, que é o principal ponto dentro do seu evangelho, a humildade. Também, companheiros, se nós lembrarmos da vida de Jesus, nós vamos ver que é cheio de altos e baixos, né? Às vezes difícil de entender como é que pode. E nós temos mais além da primeira lição, nós temos a última lição de Jesus enquanto esteve na terra. Lá no alto da cruz, todo machucado, cuspido, vilipendiado, ofendido, coroa de espinho cravado na cabeça. E eu até pouco tempo atrás, num dos artigos, num jornal, numa revista, eu li que ainda existem esses espinhos lá, naquele local. Espinhos que as espetadas são doloridas, muito doloridas. E eles têm mais ou menos uns 5 centímetros cada um, num ramo. E na humilhação de um rei ter uma coroa de espinho, depois apanhou, quase de hora em hora, com aquele chicote de 3 correinhas, com pontas, com pedrinhas de pontiagudas na ponta. Ele levou soco, levou tapa, seminu amarrado numa estaca, aceitava tudo. Depois teve que levar uma cruz pesadérrima, depois de todo aquele sofrimento, nas costas. E não era descida, não era plano, era lá no alto do morro, o Morro da Caveira, como falava, o Gólgota, né? Foi espetado por uma lança, erguido, pregado numa cruz. E aí? Aí, companheiros, é a segunda parte do ensinamento de Jesus. Lá no alto da cruz, ele olhou, não viu nenhum dos seus discípulos, a não ser João, que era praticamente um jovem, um garoto, debaixo da cruz, junto com as 3 Marias. Olha para a multidão e depois olha para o alto e diz: Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Depois de ter passado um período de 3 anos falando do amor. E para que esse amor, para que essa mensagem pudesse ser colocada em nós e todas as gerações que nos atenderam. Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. E nos deixa a mensagem do amor, do perdão, para a eternidade. Começou com a simplicidade, com a humildade, e fechou os ensinamentos através do exemplo
do perdão. O ingrediente que nos faz melhor, esse ingrediente que nos eleva, porque realmente é aquilo que está simbolizado nesse coração. E para isso, a necessidade de nós conquistarmos, trabalharmos a paz em nós. André Luiz nos fala: guarde o coração em paz à frente de todas as coisas e situações. Todo o patrimônio da vida pertence a Deus. Companheiros, nada é nosso. Nada é nosso. Tudo fica aqui. O dinheiro, o corpo, os bens, tudo. O que é nosso? São as nossas conquistas morais. As nossas conquistas do amor aplicado. Quando Jesus diz, já uma vez que lá na manjedoura, ele entrou para nós como o alimento para os homens, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem comer do meu pão jamais sentirá fome. Quem beber da minha água jamais sentirá sede. E será qual é o alimento que Jesus nos deixa através do pão? O Evangelho. O Evangelho é isso que nos faz enriquecer o Espírito, alimentar o Espírito. Então, nós vamos conversar com vocês hoje sobre a regra de saúde, a regra para conquistar a paz em nós. E uma vez conquistando a paz em nós, estamos conquistando a paz dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E a primeira, então, dessas 10 questõezinhas, é essa que eu acabei de falar do André Luiz. Guarde o coração em paz à frente de todas as coisas e situações, porque todo o patrimônio da vida pertence a Deus. A segunda regra nos informa assim: apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio sem harmonia espiritual. Harmonia espiritual. O que será que Jesus quis dizer, o André Luiz quis dizer com isso? E qual é o dever rigorosamente cumprido? Que possibilita, sem ele não há equilíbrio físico e harmonia espiritual. Qual que é o trabalho? Qual que é o dever? Nós todos sabemos, conhecemos, sabemos que temos que ser honestos, sabemos que temos que o primeiro passo é o nosso próximo, principalmente aquele que está lá dentro de casa, porque amar o próximo aí fora e não amar aqueles que estão lá dentro de casa não resolve nada. Porque o trabalho do amor primeiro tem que começar em nós. Temos que ter para dar. Se nós não temos nada para dar, nós não vamos dar nada para ninguém. E para possuir, nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que conquistar para ter para dar. Então, lá dentro de casa,
nós vamos dar o que nós temos dentro de nós. E a doutrina espírita é pródiga em passar para nós toda uma gama de conhecimento para que nós sejamos felizes, harmonizados e com paz. Por isso, apoiar-se no dever rigorosamente cumprido. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Olha que interessante. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. O que é cultivar? Hein, Fernando? O que é cultivar? Você planta uma florzinha, uma cama, você tem que cultivar. Botar água, botar um adubinho, senão ela não vai vingar. Então, cultivar a prece é trabalhar a prece em nós. Por que isso? Porque a prece é luz da defesa do corpo e da alma. E da família. E como é que nós podemos fazer isso? Cultivar a prece. O Chico Xavier nos informa, numa das suas falas, que a prece que não faz rolar na face uma lágrima não atingiu os objetivos. E o que é que faz rolar na face uma lágrima? Eu sei que todos estão aí pensando, estão me falando pelo olhar, o sentimento. É isso? Seja ele de dor ou de alegria. Eu, por exemplo, quando o Corinthians ganha, eu choro de alegria. Mas quando ele perde, eu choro. Choro também. Né? A brincadeirinha, mas é isso daí. Companheiros, cultivar a prece é trabalhar a prece. Aquela prece que sai de nós. Porque aquela prece, principalmente que a gente vai deitar, né? Pai nosso que está aí no céu. Você já sabe o resto. E apaga. A prece tem que ser sentida. Senão ela não chega a lugar nenhum. Bem, cultivar a prece, então, sentir a prece, é a prece luz na defesa do nosso corpo, do nosso lar, né, e do espírito. E que não precisa ter 1000 palavras, como fala Jesus. A prece não precisa ter 1000 palavras. Entre seu quarto, feche as janelas, seus aposentos, feche a janela e a porta. Em silêncio, faça a sua prece. E em silêncio o Pai lhe atenderá. Foi Jesus que falou isso. Qual o aposento? Lá do quarto? Lá no centro espírita? Lá no templo religioso? Entre em seus aposentos. Feche a porta e as janelas. Quer dizer o quê? Volte para dentro de si. Os olhos fechados. Porta, janelas, olhos fechados. Em silêncio. Faça a sua prece e o Pai lhe atenderá. É todo um envolvimento. Por isso a prece tem que ser cultivada. A gente pode fazer isso aí no meio da rua também. Mas o pessoal vem de lá, tudo assim, vai, nossa. Né? Capaz de até lá dar uns trocos para a gente. Então a prece, meus irmãos, tem que ser sentida para que ela possa atingir os objetivos. Uma vez também, ela é feita antes de dormir,
Porque quem dorme é o corpo, não é? Precisa recuperar suas energias. Mas o espírito desprende-se do corpo e vai por aquilo que ele está pretendendo. Pode ser orgias, pode ser o estudo, pode ser o trabalho. E se fez a prece, automaticamente o estudo, o trabalho vai fazer parte dessa trajetória espiritual. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso. Esse eu vou ler outra vez. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso. Porque tem aquele trabalho que a mão de obra desgramada não serve para nada. Não nos leva a lugar nenhum. Por isso, aqui, a regra de saúde espiritual: ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, mas sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. Tem que ter uma ordem, tem que ter um tempo, tem que ter um plano. Toda máquina que trabalha direto, uma hora quebra o parafuso, uma hora quebra o dente da engrenagem e a máquina para. E se nós só pensarmos nesse trabalho, em busca talvez, né, do bem material, e não sobra tempo para um descanso, para um passeio, a máquina vai quebrar. Aí o trabalho é maior. E outra, ficar parado também não é lá a coisa melhor. Por quê? Porque a sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Olha, companheiro, se eu pegar essa jarra de água aqui, cristalina, pura, e colocar ali no cantinho. Não trocar essa água, não. Deixa ela lá. Vai fazer umas camadas de areia em cima. A água vai ficar turva. O pernilongo da dengue vai lá, coloca as suas larvas. E aquilo que era cristalino e puro vira um ninho de doença. Por isso também não podemos ficar parados. Temos que renovar. E não só renovar, como agir, como regra de saúde física e espiritual. Essa aqui, que é a quinta, eu não concordei muito com isso aqui, não, mas depois raciocinando, analisando, eu falei que vi que é uma verdade. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Nunca tinha imaginado que estudar sempre renova as células. Mas se pensar bem, tem uma certa razão, né? E uma razão muito grande. Por exemplo, estudar a doutrina espírita, que todos nós estudamos. Primeiro que esse estudo lá, que nós fazemos na escola, nas faculdades, vai nos possibilitar uma profissão, vai nos possibilitar conhecimentos, né, para a vivência. Mas a doutrina espírita, quando estudamos, ela nos fornece luz e nos ilumina o caminho. Jesus nos ajuda a fazer a nossa luz. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. É sinal que nós já temos a luz. Mas precisamos fazê-la brilhar. E de que forma nós podemos fazê-la brilhar? Se fosse essa luz comum, nós vamos lá
interruptor, pac, pum, acende tudo. Mas atrás desse tudo, existe toda uma mecânica, toda uma energia que faz com que ela acende. Quando nós acendemos a nossa luz, companheiros, nós afastamos as trevas, porque toda a escuridão não resiste à claridade de uma luz. Se estivermos, por exemplo, a apagar-se essa luz aqui, de noite vai ficar tudo escuro. Nós vamos ter dificuldade de sair, vamos tropeçar nas cadeiras, trombar um no outro. E se tiver ali na porta um buracão, nós vamos cair dentro do buraco, porque estamos nas trevas. Mas aparece lá no meio uma pessoa que tem no bolso um fabrolete, que seja um palito de fósforo. Já não há mais trevas, porque a luz vence sempre as trevas. E quando nós fazemos a luz, como Jesus nos informa, brilhe a vossa luz, jamais as trevas chegam até nós. E Jesus confirma: quem andar comigo jamais verá as trevas. As lições de Jesus para a eternidade. Então, companheiros, estudar sempre, porque isso renova a nossa ideia e por isso nós passamos a favorecer a renovação das nossas células orgânicas. Porque nessa altura já vamos parar com os nossos vícios, vamos medir a nossa alimentação, e tudo isso vem favorecer o equilíbrio, devido ao estudo, ao preparo. Se for da doutrina espírita, é físico e espiritual. Evite a cólera. Cultivar a raiva é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Olha que interessante. Evitar a cólera, a raiva. Nós sentimos raiva disso ou daquilo, dá um jeito de botar isso para fora. Com prece, sai para passear, muda o modo de pensar, mas não conserve a raiva. Ela é grudenta, ela é pegajosa, não sai fácil de dentro de nós. Cria um inferno ao nosso redor e nós somos o principal vulcão disso. Destruindo lares, destruindo emprego e outras coisas tantas. Por isso, como regra de saúde física e espiritual, evite a cólera. Cultivar a raiva é se tornar um animal e nos possibilita uma queda nas sombras de baixo nível. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge primeiro quem o revolve. Maledicência. Jesus nos fala, não é o que entra pela boca que corrompe o homem, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca é que está no coração. Então, como regra de saúde, meus irmãos, vamos medir a nossa conversa. Não deixe que o pensamento irritado saia em palavras. Porque, além do mais, pensamento, palavra, plasmam ao nosso redor imagens. E possibilitam espíritos infelizes aproximar de nós de acordo com o que nós estamos sentindo. Como regra de saúde,
fugir da maledicência. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto que a criatura imprudente vive para comer. Pensando nisso, nós precisamos controlar essa ambição, essa coisa, né? Agora está se falando do alimento. Mas isso pode ser a busca do dinheiro, a busca da boa presença através de uma série de artimanhas, né? Para ser mais bonito que o outro, e assim por diante. Então, como regra de saúde, medir o que nós comemos, para evitar problemas maiores. Use da paciência e do perdão, incansavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Por que morte inútil? Porque se nós chegamos aqui com o nosso mapa reencarnatório, temos aí um período de vida que também está lá, que pode ser longo, pode ser curto, pode ser médio. Viemos aqui para isso. E às vezes, devido à nossa falta de paciência, à nossa falta de perdão, nós perdemos a oportunidade, através da morte, de chegarmos no mundo espiritual com a nossa luz. A morte inútil. São regras, companheiros, de saúde. Mesmo porque, quando nós chegarmos no mundo espiritual, aquela assertiva de Jesus, a cada um segundo as suas obras, é fatal. Ninguém escapa. Porque o que vai nos fazer melhor no mundo espiritual é justamente as nossas conquistas. E para encerrar aqui, vou falar uma pequenina história, um livrinho bem antigo, que eu fui passar ele, saiu a página na minha mão, falei, então é isso aqui que eu tenho que falar lá no centro. Chama Algumas Gotas. Algumas Gotas. No quarto modesto, o doente grave pedia silêncio. Mas a velha porta rangia nas dobradiças, nos gonzos. Tudo concitava a quietude. No entanto, a passagem do médico, o trânsito e as vindas dos enfermeiros, a entrada de familiares, dos amigos, eis a porta a chiar. Aquelas circunstâncias, essas circunstâncias, traziam ao enfermo certa perturbação. Contudo, depois de várias horas, chegou um vizinho que colocou ali nas dobradiças algumas gotas de azeite. E a antiga dobradiça ficou tranquila e obediente. A lição é bem singela, mas muito expressiva. Em muitas ocasiões, meus irmãos, há tumulto dentro de casa, com aquele barulho inconveniente das dobradiças das nossas relações. Entretanto, na maioria dos casos, nós podemos
apresentar a cooperação decisiva na extinção de todas as discórdias, bastam algumas gotas de compreensão e de paciência. Portanto, companheiros, está aqui hoje, nesses 40 minutos de conversa, alguma coisa para nós pensarmos como que eu estou comigo mesmo. O que eu tenho para dar? Como eu estou contra o meu lar, minhas companheiras e meus filhos, lá fora, meus funcionários, meus amigos, meus colegas. Enfim, quando Jesus fala, quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. O que quer dizer isso? Preste atenção. Vamos prestar atenção em nós. Muita paz.